There'll be girls across the nation that'll eat this up, and I know that it's just Te conclama, irmão, de última hora é agora a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bazar Colonial. Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Boa tarde, meus irmãos, meus amigos, queridos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo e Foco. Hoje é dia 25 de janeiro, ou seja, o último programa do mês. Nós tínhamos combinado que nós faríamos sorteio, né? Hoje, o último dia do mês. Mas nós temos aqui hoje uma surpresa boa. Nós temos nosso convidado hoje, que é do Rio de Janeiro, César Said. Para quem não o conhece, é um palestrante espírita de bastante tempo, já veio aqui muitas vezes aqui na nossa região, ele é psicólogo, ele é escritor espírita, então ele tem vários livros também. Então, eu gostaria de falar com César, viu, César? Por favor, focalize aqui o meu amigo César para ele... isso, tá aí. Ele tem alguns livros que ele vai falar aqui alguma coisa sobre os livros e vamos ver se, de repente, a gente consegue aí sortear hoje mesmo, viu, César? Em sua homenagem, pela sua vinda aqui no nosso programa, pelo menos uns 2 livrinhos, tá? Para a gente sortear hoje aqui, para que a gente possa, para que o nosso público que está assistindo ao vivo nas suas casas, que possam participar, então. Então, se você quiser participar do nosso sorteio no final do programa, anota aí, nosso telefone 2648-9008, meu querido Henrique já está aqui ao lado do telefone, para anotar a sua ligação, tá? Você pode, também, se quiser fazer uma pergunta sobre o tema, que nós vamos conversar aqui com o César, pode ligar também, fazer a pergunta. E lembrando que a partir da semana que vem, que já é fevereiro, dia 1º de fevereiro, nosso primeiro programa de fevereiro, nosso programa vai começar a partir das 18 horas. Então, hoje é o último programa às 17h30. Semana que vem às 18 horas, para que mais pessoas possam participar do nosso programa, possam ligar, interagir com a gente aqui, tá ok? Então, o tema que o César vai falar para a gente hoje é os desafios dos espíritas no século XXI. Vamos conversar aqui sobre o movimento espírita, sobre as casas espíritas, o que está acontecendo no nosso movimento com as pessoas que participam do movimento espírita. Será que realmente nós estamos sendo espíritas? Então, nós vamos bater um papo bacana aqui com o César hoje, tá ok? No dia 10 de março, nós vamos
completar 6 anos de programa Espiritismo em Foco, e no mês de março nós vamos também sortear vários livros, e também o nosso programa vai sortear 1 ano de assinatura de uma revista espírita, a Revista Internacional do Espiritismo. Então, nós vamos sortear, quem for sorteado vai receber essa revista durante 1 ano, gratuitamente, tá ok? Isso aí foi um amigo nosso que participa do nosso programa, que assiste nosso programa, que ofereceu isso para os nossos telespectadores. Então, fique aguardando aí, em março nós vamos sortear essa Revista Internacional do Espiritismo, essa assinatura, tá ok? Vamos falar então aqui das palestras, da programação também do meu querido amigo César, que está vindo aqui, vai ficar 1 semana aqui com a gente, né, César? Perfeito. Vai ficar aqui 1 semana, ele está de férias, sim, mas aproveitou as férias dele para trabalhar. Então, isso aqui é realmente um trabalhador espírita. Então, e nas férias ele veio trabalhar. Então, ele vai trabalhar a semana inteira, começando hoje, aqui agora com a gente, com o programa. Acabou aqui o nosso programa, ele vai ali para a Casa René Peça, às 8 horas, fazer uma palestra. Tá ok? Isso aqui. Na terça-feira, ele vai estar no Suave Caminho, lá em Rio das Ostras. Na quarta, ele vai estar às 8 horas no Trabalhadores de Jesus. Na quinta-feira, ele está no Chico Xavier, lá em Búzios. Na sexta-feira, ele vai estar no Grupo Espírita Francisco de Assis, lá em São Pedro da Aldeia. No sábado, das 19 às 22, ele vai estar fazendo um seminário lá no Centro Espírita Fonte de Luz. Ou seja, ele veio para descansar e vai descansar trabalhando. Não é isso, César? Perfeito. Então, isso é muito bom. Então, nós vamos passar então a um apoio cultural, a gente volta já, porque eu preciso conversar bastante com o César. Não, temos que explorar ele hoje bastante. Não é sempre que ele vai vir aqui com a gente, não. Então, temos que explorar o César. Rapidinho, um apoio cultural e a gente volta já. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Nós voltamos no nosso apoio cultural e antes de a conversar com o César, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa entrar numa sintonia boa com vocês aí nos seus lares,
que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, possamos tirar o máximo de dúvidas, né, esclarecer o máximo. Então vamos juntos fazer a oração com César agora. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, de toda a natureza, de todos os seres, de toda a vida. Eis-nos aqui, Senhor, imbuídos do propósito de servir, de sermos úteis, de dar o nosso melhor nas tarefas que temos abraçado. Permite, Senhor, que este programa seja pleno de alegria, de bom humor, mas também de seriedade, de informação, na divulgação dos postulados espíritas. Abençoa aqueles que se encontram em seus lares, prestigiando a nossa programação e, naturalmente, apreciando, criticando, avaliando tudo o que aqui se passa. Envolve-nos, Senhor. Envolve o nosso país, mas também todos os países do mundo, todos os lares, todas as pessoas, e dá-nos da sua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meu querido amigos, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. E antes de nós começarmos a falar sobre o assunto, eu gostaria que você falasse para a gente alguma coisa sobre seus livros. Quantos livros você já escreveu? São mediúnicos ou são escritos? Como é que surgiu aí essa vontade de escrever livros espíritas? Fala para a gente aí, por favor. Muito bem. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, Renato e Marco, e poder, de alguma forma, dividir algo do que a gente tem refletido, tem acumulado ao longo dos anos. E tudo quanto viermos a dizer é passível de avaliação, de crítica, porque não me considero dono da verdade. O que nós fazemos são recortes, todos nós temos olhares e é muita pretensão da parte de quem quer que seja, que o seu olhar seja o olhar definitivo, o único ou mais amplo sobre a doutrina espírita, né? Sobre os livros que a gente tem escrito, todos eles com os direitos autorais doados, praticamente são cerca de 30 livros que nós já temos publicado por diferentes editoras, a editora Frater, lá do nosso queridíssimo José Raul Teixeira, a editora Leal, que é a Livraria Espírita Alvorada, em Salvador, livro pela Federação Espírita do Paraná, livro pela FEB também, um livro infantil, e boa parte deles estão publicados pela editora do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. E temos também um livro pela editora Bezerra de Menezes, lá de São Paulo. Então, é uma literatura que caminha desde a literatura infantil, infanto-juvenil, até livros para o público adulto, livros de autoconhecimento, livros biográficos, livros de estudo, como o livro Centro Espírita, uma visão construtiva. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem caminhado, Renato. Então, você já está há quanto tempo que você está no movimento espírita? A sua casa é onde? Fala para os nossos telespectadores onde que você fica, o seu centro espírita, no Rio de Janeiro? Muito bem. Já são cerca de 30 anos de militância dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, e nesses 30 anos passamos por algumas casas e de uns anos para cá resolvemos fincar as nossas raízes, fincar as nossas bases na instituição espírita Joana de Ângeles, que fica na Baixada Fluminense, no município de Japeri, lá no coração da Baixada, Renato. Ok, muito bom. Então, depois nós vamos ver, depois você vê aí o livro que você vai sortear, depois se você quer falar alguma coisa sobre alguns livros, você também, no decorrer do programa, você pode ir falando também, se quiser comentar. Aqui, esses são os livros para sorteio. Nós já podemos deixar aqui com vocês o Meditando com Você, Convivendo com Você, Deus Contigo, Crescendo com Você e Conversando com Você.
Ok. São todos livros de autoconhecimento, de autoajuda e que servem tanto para o público espírita como para o não espírita. Ok, tá bom. Vamos então... Só faltou a informação. Esses livros que você trouxe são mediúnicos ou é escrito por você? Sim. Sim. Excelente pergunta. Todos esses livros são de nossa autoria, são livros inspirados, nenhum deles é mediúnico, pelo menos nenhum espírito até agora se apresentou requisitando a autoria deles. Muito bom. Então nós vamos começar a conversar então sobre o nosso tema de hoje, que são os desafios dos espíritas do século XXI. Então eu gostaria que você já começasse a falar, no seu entender, quais são esses maiores desafios. E nós aqui vamos colocando assim os desafios que a gente tem também da nossa experiência, da nossa vida também, com mais de 30 anos de espiritismo, você começasse a falar, no seu entender, quais são os maiores desafios? Grosso modo, a gente poderia, Renato, e amigos que nos assistem pela TV e sempre prestigiam o programa Espiritismo em Foco, podemos dizer que esses desafios se desdobram de duas maneiras. Os desafios externos, no sentido do espírita ter uma participação maior na sociedade. Há um grande espírita já desencarnado, chamado Leopoldo Machado, e Leopoldo tinha por hábito levar o espiritismo para todos os lugares. Leopoldo foi um grande baluarte na divulgação do espiritismo, não é isso, Renato? E Leopoldo, certa feita, escreveu um livro intitulado Cruzada do Espiritismo de Vivos, em que ele falava que o centro espírita é um espaço predominantemente para os encarnados e que às vezes a gente inverte, transforma o centro espírita numa espécie de sacristia, com todo respeito à sacristia católica. Mas ninguém ri, ninguém conversa, ninguém se confraterniza, é um ambiente marcadamente caracterizado pelo silêncio. Então nós temos que pensar nos nossos compromissos sociais, ecológicos, políticos, culturais, elevar a doutrina espírita para os diferentes rincões, para os diferentes arraiais, levá-la sobretudo através da nossa própria conduta. Então nós temos um desafio que é para fora. E temos um segundo desafio, Renato, que é o desafio de repensar a nossa postura, as nossas ações dentro do centro e do movimento espírita. Isso. Então é uma dupla inserção que eu vejo grosso modo. Agora, aí a gente vai especificar. Se a gente for falar da inserção do espírita na sociedade, a gente tem que decompor, né, isso que genericamente a gente está colocando. E se formos falar da nossa atuação dentro do centro, dentro do movimento, aí surgem desafios específicos também. Então vamos começar a falar sobre os desafios dentro da casa espírita. Sim. Porque eu acredito que isso não seja só um problema dentro da casa espírita. Acho que, de maneira geral, o espírita ele não gosta de estudar. Né? E acho que isso é um grande desafio dentro das casas espíritas. Eu gostaria que você falasse, o que você tem a falar para a gente sobre esse desafio do estudo dentro da casa espírita? Esse é, sem dúvida alguma, um grande desafio, porque a nossa é uma doutrina que demanda leitura, que demanda reflexão, que demanda pesquisa, consultas frequentes às mais diferentes obras. E além da gente precisar estar continuamente estudando, conforme Allan Kardec coloca para nós na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele fala da necessidade de um estudo regular, de um estudo contínuo, de um estudo metódico da doutrina. E aí nós nos deparamos com uma inversão. Muitas das vezes se lê de tudo, mas se lê muito pouco Allan Kardec. Também não penso, Renato, que devamos restringir a nossa leitura a Kardec. Dizia Hermínio Miranda, já desencarnado, escritor espírita, que a primeira palavra em espiritismo quem deu foi Allan Kardec, mas não a última. Só que como a gente vai buscar as palavras e as frases e os ditados subsequentes se a gente não recorre à matriz, se a gente não recorre à origem? Então, o primeiro grande desafio é que a gente estude as obras de Kardec. E estudemos Kardec com afinco, com perseverança e, de preferência, em grupo.
Porque estudando sozinho, nós podemos criar muitas ideias pessoais. Não há nenhum problema em termos ideias pessoais. O Espiritismo não convida ninguém a perder sua capacidade de criticar, de pensar com a própria cabeça. Mas é que às vezes a gente encontra companheiros que pensam muito com a própria cabeça e esse pensar foge à universalidade dos ensinos. Criam ideias muito pessoais. E o estudo em grupo na casa espírita é como se for um pente fino, né? É um nivelador que nos permite aplanar um pouco essas ideias e chegar a pontos de vista que sejam consensuais, vamos dizer assim. Com relação ao estudo, Renato está até certo, porque nós vemos com raríssimas exceções, normalmente as casas espíritas têm pouquíssimas pessoas estudando. O ESG lá, pouca gente. E me lembrei agora, você falando aí, eu me lembrei até de uma companheira, que é do conhecimento do Renato, eu num estudo sistematizado, ela estava lá para participar, para conhecer, e ela frequentava a casa. E numa colocação lá do companheiro, ela disse que aquilo ali poderia estar errado, porque ela aprendeu diferente. E ela foi feita a pergunta onde que ela aprendeu diferente. Não, eu vi isso no filme Os Caça-Fantasmas. Com toda certeza. Não é piada, não é brincadeira. Ela disse isso. Você estava presente. Esse é que é o maior problema da casa espírita. Isso é falta de conhecimento, falta de estudo, cara. Então a gente tem. E outra coisa, a pessoa entra na casa espírita, falou em estudar, já dá um gelo na pessoa. Sim. A pessoa chega na casa espírita, vai conhecer. O pessoal já chega, já abraçando, meu irmão, vamos marcar um dia para o seu estudo sistematizado, para estudar, ler livro, já fica logo apavorado. Eu acho que tem uma grande número de pessoas aí que deixam de ir na casa espírita porque não querem estudar, tem dificuldade de leitura, acha que vai chegar lá, vai ter que ler livro. Mas eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o estudo. Kardecista. Eu vejo dentro das casas espíritas um preconceito muito grande, porque muitos se dizem kardecistas e outros espíritas, são certo? E eu queria fazer essa pergunta para você: você é espírita ou é kardecista? E por que não dizer que eu sou kardecista? E sim é espírita. Porque tem gente que não gosta de dizer espírita. Eu sou espírita, todo mundo está do lado e fica, ele é espírita, Aí fala, kardecista, o que é isso, hein? Aí você já entra. Você entendeu? Entendi. Então, você é espírita ou é kardecista? Vamos lá. E qual é a diferença? Bem, eu sou espírita. E qual seria a diferença? Bom, o espiritismo, segundo a definição de Kardec, na obra O que é o Espiritismo, que é uma obra que nem todo mundo lê, nem todo mundo tem acesso, que é uma obra fundamental, em que ele dialoga com o padre, ele dialoga com o cético, ele dialoga com o crítico. Ele diz que o Espiritismo é a doutrina, é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Ou seja, o que são os espíritos? São feitos de quê? De onde eles vieram? Para onde eles vão? Então, sou espírita. Por que não dizer kardecista, Marco? Porque a ideia de kardecismo nos remete à figura de Kardec. Me passa um pouco a ideia de um culto em torno da figura do codificador, porque ele não é o fundador, ele é o codificador. Podemos dizer que o fundador do Espiritismo é o Cristo. O fundador do Espiritismo são os espíritos enviados pelo Cristo para ditar a Allan Kardec inúmeras mensagens, não só a ele, mas a diferentes médios. Então, a ideia de kardecismo nos remete ao culto de Allan Kardec. E nós não temos um culto, uma idolatria a Allan Kardec. Allan Kardec, se fosse perguntado se ele era kardecista ou se ele era espírita, certamente ele diria que ele era espírita e não kardecista. Há alguns programas atrás, nós tivemos um convidado aqui, nós tratamos de intolerância religiosa. Foi bacana o programa, mas eu acho que dentro do meio espírita não existe intolerância religiosa. Nós aceitamos e até muitas vezes encaminhamos muitas pessoas para outras
religiões, que a pessoa não se adapta na doutrina espírita, mas tem que ter uma religião. Não precisa ser exatamente espírita. Mas eu encontro dentro da doutrina espírita não a intolerância religiosa, mas a crítica. A crítica a evangélicos, a crítica a católicos, a crítica a quem não tem religião, a crítica... É uma crítica velada, aquela que você olha no canto do olho, com risinho no canto do olho, aquela que o cara que acha que porque ele é espírita está no patamar evolutivo maior do que o outro. Então, isso não é uma intolerância, mas é uma crítica que se faz às outras religiões, que eu acho que está dentro daqueles problemas que nós temos que superar, que o Renato fez logo na primeira pergunta inicial. Eu queria que você falasse sobre isso. Ok. Você está coberto de razão. Fica uma espécie de ranço de povo eleito. Parece que nós já chegamos num patamar em que todos um dia chegarão. Ou seja, nós já estamos numa boa, estamos praticamente salvos, entre aspas, e todos deverão evoluir para desenvolver o mesmo olhar. Chegar ao nosso patamar. Ao nosso nível. Ao nosso nível para depois... Exatamente. Aí eu me lembro, Marco, de uma frase de um espírita lá de São Paulo, já desencarnado, chamado Pedro de Camargo. Ele escreveu vários livros, mas num desses livros, intitulado O Mestre na Educação, ele usa a seguinte expressão em se referindo à religião. Religião é muito mais uma forma de ser do que um jeito de crer. Eu posso acreditar em muita coisa, mas pela minha conduta, pelos meus hábitos, desdizer completamente esses princípios que eu digo abraçar e que afirmo que norteiam a minha vida. E posso não acreditar em coisíssima nenhuma, ser inclusive ateu, como Betinho, aquele sociólogo maravilhoso que desenvolveu aquela campanha pela cidadania contra a fome, e ser uma pessoa profundamente religiosa nas minhas ações. Então, o mais importante não são os rótulos religiosos, são as nossas atitudes. E, nesse sentido, tem muito evangélico que caminha à frente de muitos espíritas. Mas tem muitos espíritas que caminham à frente de muitos budistas. Mas tem muito budista que caminha à frente de muitos católicos, de muitos judeus. São as atitudes que definem e que qualificam o tipo de ser humano que a gente é. E concordo, é preciso que cada um de nós que nos dizemos espíritas reflitamos se temos esse tipo de equívoco, se incorremos nesse erro que você falou, Marco. Mas aí a gente vai cair num outro problema que a gente vê dentro das casas espíritas. Estou falando casa espírita, aqui é um programa espírita, não estou falando de outras religiões. Dentro da casa espírita. Porque se eu tenho um companheiro que tem esse tipo de atitude que eu falei agora na última pergunta, aí eu, com toda a minha boa vontade, com a minha santidade, a minha paciência de Jó, eu vou chegar para o companheiro e chamar: meu amigo, olha só, você está errado, você não pode pensar dessa forma. Aí eu sou agraciado com um monte de impropérios, pedradas, porque nós vamos entrar dentro daquele conceito do melindre, que não tem na casa espírita, né? Não tem pouco. Não tem nós pouco. Vamos entrar no mérito do melindre, que o cara ele é espírita, ele sabe, ele não pode ser chamado a atenção daquele jeito, porque ele é um ser superior. Então, o melindre, a gente sabe que o melindre pode destruir uma casa espírita, cara. Mas, isso é o que eu tenho que falar, porque existe um problema, sério, que é da crítica. Não se pode falar nada, criticar. Não se pode criticar porque o melindre... Você tem um livro sobre isso, que fala sobre isso, sobre casa espírita, não fala? Tem, tá aqui. Mas fala sobre o melindre? Sobre a crítica, a importância da crítica. Isso. É por que você fala sobre sobre a crítica, porque... Fala sobre esse livro e esse negócio, porque eu acho muito importante, porque a gente vê dentro da casa espírita pessoas que não aceitam que você possa criticar o trabalho dela. É claro que a crítica não é uma crítica pejorativa, é para elevar a atitude da pessoa. Perfeito. Você entendeu? Perfeito. Eu queria que você falasse sobre isso. Ok. Nesse nosso livro, Centro Espírita, uma visão construtiva,
que inclusive será o tema da nossa palestra de daqui a pouco, o primeiro capítulo com o qual a gente abre a obra chama-se O Valor da Crítica, Marco. E por quê? Justamente por percebermos essa grande dificuldade de nós espíritas lidarmos com a crítica, me veio a ideia de tentar definir primeiro a origem da palavra crítica. E a palavra crítica vem do grego kritike, e que significa juízo apreciativo, exame de valor. Se eu digo que gostei de um filme e enumero as razões, eu estou sendo crítico. Se eu vou ao restaurante e digo que a comida é gostosa e gostei do preço e do tempero, eu estou sendo crítico. Mas qual é o sentido que a palavra crítica acabou ganhando na boca do povo? Quem é crítico é maledicente, quem é crítico está destruindo, está denegrindo. A gente precisa rever o sentido profundo da palavra crítica e entender que o próprio Allan Kardec era crítico. Ele não aceitava uma resposta ou duas dos espíritos que não passasse pelo crivo da universalidade dos ensinos. Allan Kardec chega, em certos momentos, a ser chato. Os espíritos dizem para ele, mas nós já falamos sobre isso. E perguntava de novo. Exatamente. Então, a crítica é fundamental. Agora, além de nos exercitarmos com a crítica, a gente tem que se exercitar também na aceitação da crítica. Com certeza. Porque tem gente que gosta de ser franco atirador, estilingue, mas não gosta de ser vidraça. É verdade. Então, quem critica, que se abra também para receber as críticas que venham de lá. Que seja uma via de mão dupla. Porque a gente vê, e se vê muito nas casas, nas nossas casas todas, no movimento, pessoas que só sabem criticar, mas não se apresenta para o trabalho, para fazer. E, na verdade, quem tem experiência em casa espírita sabe que são muitas pessoas que participam das casas espíritas, mas são poucas realmente que chegam para o trabalho. É o que você chama para trabalhar, tem 300 pessoas, aparece 2 ou 3, no máximo meia dúzia para fazer o trabalho. Né? Para ajudar realmente, agora para criticar, Renato, são inúmeras. Aí nós precisamos fazer uma distinção entre fazer parte e tomar parte. Fazer parte é ser mais um dentro do quantitativo dos que frequentam a casa. Tomar parte é abraçar tarefas. É permitir que a casa também entre dentro de nós. Porque às vezes a gente entra na casa, mas a casa não entrou dentro de nós. E aí corremos o risco de nos tornar os papa-passes, os papa-água fluidificada e papa-palestra. É verdade. Né? Nos tornamos frequentadores assíduos do banco. Seja porque alguns não querem distribuir tarefas, as centralizam, e esse é um outro desafio, esse é outro problema também. Lidar com essa centralização de tarefas dentro da casa espírita. Também tem o problema dos donos do centro, né? Sim. Que passa de pai para filho, para neto, e vai embora, e é sempre as mesmas pessoas, é sempre o mesmo presidente, não troca os presidentes, não troca, porque a gente sabe que é benéfico a mudança de presidente para poder novas ideias, né? Isso aí é oxigena. Mas não, a gente vê isso aí também. Então, uma coisa também que a gente vê que é comum, é o privilégio. Pessoas que são privilegiadas, um médium, aquele é o médium, aquele médium é bom, com aquele médium ali eu tomo passo, com aquele médium ali eu não tomo, o médium aquele ali é mais forte. Não existe isso. Fala para a gente aí sobre isso aí, sobre os privilégios, os privilegiados, as pessoas que se acham melhores que as outras. Sim, isso é um grande equívoco. Tanto é um grande equívoco eu me julgar melhor do que os outros, como também é um equívoco eu julgar que alguém seja melhor do que os outros e dar um tratamento diferenciado. Às vezes a gente vê isso até em relação à reunião mediúnica. Para certas pessoas são imensos os critérios, para outras, dependendo de quem seja, o acesso é facilitado. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Né? O mais importante não são os cargos, e sim os encargos. Tem gente que acha que por ficar 3, 4, 10, 20 mandatos à frente de um centro espírita, vai chegar fulgurante no mundo espiritual, vai chegar espírito de luz. Né? E não é por aí. Eu preciso abrir espaços. Nós estamos, Renato e Marco, numa corrida de revezamento. Tem horas que eu seguro o bastão, tem horas que eu tenho que soltar o bastão.
O problema é que tem gente que não solta o bastão e tem gente que não quer segurar o bastão de jeito nenhum. Isso acontece, né? isso é. E aí Com certeza. a casa, as tarefas vão sofrer solução de continuidade. Eu estou imaginando aqui, você falou que a pessoa fica 20 anos no centro espírita como presidente, chega no plano espiritual após o desencarne, está achando que é um espírito de luz. Pode até ser um espírito de luz, um espírito de luz fraca. Sim. Precisando desesperado por uma lanterninha de alguém ali para iluminar o caminho dele. Porque aquilo que é o caso do irmão Jacó, do livro Voltei. O livro Voltei. Ele trabalhou muito, se dedicou muito às tarefas espíritas, de ajuda, mas ele esqueceu dele, do crescimento dele. Ficou na superfície. Isso é uma coisa também que eu gostaria que você falasse. O nosso movimento espírita, né? A gente sabe que tem que ter o estudo, tem que ter, porque é por aí que nós vamos chegar a entender, a compreender a doutrina espírita. Mas o sentir a doutrina espírita, para que você possa vivenciar, para que realmente você possa dizer, eu sou espírita, o que nós temos que fazer? E isso é um processo que demanda tempo, demanda amadurecimento, demanda internalização desses conteúdos, estudo contínuo, mas não apenas um estudo no sentido de conhecer obras, de ampliar a nossa capacidade intelectual, sobretudo um estudo de nós mesmos, o autoconhecimento. Tenho por hábito dizer que, assim como uma cebola tem várias camadas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a vaidade, tem várias camadas. De repente, essa camada mais externa, a gente deu uma polida, a gente deu uma devastada, vamos dizer assim. Mas ainda existem as camadas internas, recônditas. Então, é preciso que, além de estudar a doutrina, a gente siga se estudando. E não tenhamos dúvida que nenhum de nós vai sair daqui com um par de asas. Nenhum de nós vai sair anjo. Mesmo porque Jesus não veio nos convidar a uma angelitude a curto prazo, mas a longo prazo. Com certeza. Então, primeiro a gente tem que se humanizar. A minha esposa tem por hábito dizer que, às vezes, no nosso meio, se exige que a pessoa seja primeiro espírita, para depois ela ser gente. Peraí, primeiro nós somos pessoas, seres humanos. Segundo momento, nós nos tornamos espíritas e estamos tentando internalizar esses princípios. Mas são aqueles que exigem perfeição dos espíritas. E estamos longe da perfeição. Pelo contrário, né? Que ele disse que, disso nós somos os esforços, né, que nós temos que ter para tomar mais tendências. O espírito é esse, ele luta diariamente para conseguir mudar, né, as suas más tendências, se burilar, fazer seu autoconhecimento, né, a reforma íntima, tão falada na reforma íntima, né? Mas as pessoas ficam só na superfície, não interiorizam, porque lá nos livros os espíritos dizem que as leis morais estão na nossa consciência, mas nós temos que fazer valer essas leis. E como é que é isso? É a gente sentir realmente o espiritismo, é sentir e colocar em prática realmente, e senão vamos continuar nessa superfície e não vamos nos aprofundar e sermos realmente espíritas. Essa dificuldade do espírita não vai criar um problema dentro do centro espírita? Assim, nós temos um centro espírita com diversas pessoas, diversos níveis, e a dificuldade de se melhorar, de se estudar, vai fazer dentro daquele centro espírita, vai criar uma carência de pessoas capazes, e não há um perigo de se pegar pessoas que não estão preparadas para inserir dentro de atividades mediúnicas, do passe, por carência de pessoal, porque as pessoas preferem ir lá sentar, tomar um passezinho e sem estudar e somente frequentar as reuniões públicas, deixando, não são trabalhadores da casa, são esquentadores de banco. Então, vão lá e o centro, por carecer de trabalhadores aptos, pegar pessoas que não estão aptas e colocar dentro dessas atividades. Não corremos o risco disso, não? Corremos esse risco, sim, Marco. E é preciso que haja critérios. Critérios porque existem tarefas que, dada a especificidade delas, elas demandam conhecimento doutrinário e uma certa vivência doutrinária. Por exemplo,
Como que alguém pode ser pensado da condição de um frequentador e ser posto numa reunião mediúnica sem nenhum conhecimento de mediunidade? Como que esse alguém pode ser posto para dialogar com os espíritos sem nenhum conhecimento da vida espiritual ou das condições nas quais se chegam os desencarnados à vida espiritual? Diferentemente, por exemplo, vamos preparar um almoço e há um frequentador que tem uma habilidade muito grande em preparar comida. Então, para determinadas tarefas, e aqui não estamos querendo estabelecer uma hierarquia de tarefas, para determinadas tarefas não é necessário um grande conhecimento, um grande aprofundamento na doutrina. São tarefas que não demandam, como pré-requisito, um conhecimento grande e vasto da doutrina. Mas já há outras que demandam uma preparação. E aí, Marco, a gente não pode esquecer que o Centro Espírita é uma escola. E na escola a gente tem alunos em diferentes séries. Então, é preciso que a gente aprenda a conviver com quem está nas diferentes séries. Quem acabou de chegar, quem já está há bastante tempo, quem julga com a sua prepotência saber muito, ou aquele que julga não saber nada, mas no fundo ele já sabe bastante ou o suficiente para colaborar. A casa espírita é um punhado de gente diferente. E a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças. E quem toma as decisões na casa espírita e de que forma em relação a esse tipo de coisa? Quem toma a decisão? É o presidente? Ele é o todo-poderoso? Ele é que decide tudo? Como é que funciona na casa espírita as decisões da casa espírita? Bem, para isso a casa espírita tem uma diretoria. Uma diretoria nos moldes antigos, com presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, ou um colegiado. A ideia do colegiado é que esse poder decisório ele circule, ele seja oriundo, ele seja decorrente de um consenso da maioria. E se esse presidente, ou essa figura de liderança, porque às vezes a gente tem líderes dentro da casa espírita que não têm funções na diretoria. São lideranças natas, carismáticas. É verdade. E às vezes quem está na diretoria nem tem o mesmo carisma. Então é preciso harmonizar essas duas coisas. A decisão deveria ser fruto de um consenso. Não estou dizendo, Marco, que as pequeninas decisões deveriam passar por um consenso. Que se for assim, a gente não vai tomar decisão nenhuma. É verdade. Né? Para tudo a gente se reúne, para tudo a gente conversa. Cada função tem um conjunto de atribuições. E se a pessoa foi eleita democraticamente pelos associados... Era isso que eu ia perguntar. Quem é que elege o presidente, esse conselho que manda lá no centro? E eu queria saber com você também se no Centro Espírita, esse presidente, esse conselho, se ele é remunerado. Vamos lá. Excelente pergunta. Como nós não temos sacerdócio organizado dentro do Espiritismo, então os médiuns não recebem nenhum tipo de pagamento. O presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, cada qual tem sua função. Um é dentista, o outro é dono de casa de material de construção, coisa que fabrica laje, o outro é professor, o outro é aposentado, o outro é psicólogo, é fono. Enfim, cada qual ganha seu dinheiro na sua ocupação profissional. Isso aí. E o associado da casa espírita, ele tem direito a votar. Então, ele vota elegendo uma diretoria. E essa diretoria tem um mandato, normalmente de 2 anos, podendo ser conduzido a mais 2 anos. Eu conheço uma casa lá na Baixada que, no seu estatuto, permite uma reeleição apenas a cada 3 anos, e depois a diretoria tem que se encarregar de encontrar novos diretores que se apresentem para serem votados, que tragam uma chapa para serem eleitos. O que eu acho muito saudável, porque evita que alguém se perenize no poder. Né? Agora, não esqueçamos que há trabalhos que estão dando muito certo, de pessoas que estão há muito tempo. Só que a gente tem que pensar na continuidade do centro e não na perpetuação das nossas figuras nos cargos. Nós vamos, né? A gente vai partir, vamos desencarnar. É uma coisa que dando continuidade a isso aí. A abrir-se ao novo. O que você acha disso, das casas espíritas? Nós temos também o problema dos recursos tecnológicos. Você acha que isso aí é uma coisa que é boa, importante para a casa espírita? Sem dúvida alguma. Os recursos são muito bem-vindos. Só não podemos exigir que aquela casa que nem tem sede própria,
que paga um aluguel, uma casa paupérrima, se modernize com todos esses recursos quando a prioridade é adquirir uma sede. E nem considerarmos que a casa que está na vanguarda do aparelhamento tecnológico, que essa casa é top de linha no movimento espírita. O que vai fazer com que uma casa seja top de linha é a capacidade dos seus frequentadores, dos seus trabalhadores, de viverem em harmonia, de se confraternizarem, de se respeitarem, de se amarem, de se quererem bem. Se a gente puder juntar as duas coisas, um bom clima de fraternidade com os recursos tecnológicos, essa casa, sem dúvida alguma, vai prestar serviços relevantes ao movimento espírita. Eu vejo você falar sobre fraternidade na casa espírita. Eu acho muito bonito isso, cara. Eu acho bonito fraternidade na casa espírita, fraternidade na igreja evangélica, fraternidade na igreja católica, no budismo, no terreiro. Eu acho essa palavra maravilhosa dentro de uma instituição religiosa. Mas quando a gente bota o pé do lado de fora da instituição religiosa, a fraternidade acaba, cara. O que está acontecendo? Isso é dificuldade do indivíduo ou é da instituição religiosa? Porque lá dentro, meu amigo, meu abraço, aperta aqui. Há quanto tempo? Só falta sair lágrima dos olhos quando encontra um irmão fraterno dentro da instituição religiosa. Botou o pé do lado de fora, entra dentro de um carro, xinga todo mundo, vira o bicho. Cadê a fraternidade do lado de fora? Você atravessa, eu vejo pessoas religiosas atravessando na rua, porque ali tem um botequim cheio de bêbado. Você vê aquele meu vizinho ali não presta, vou atravessar aqui para o lado de cá. Então a fraternidade acaba do lado de fora da instituição religiosa. Isto é problema da instituição ou é do indivíduo? São os indivíduos que fazem as instituições. As instituições, elas são um retrato vivo da quantidade e da qualidade das relações, da quantidade de pessoas e da qualidade das relações que as mesmas estabelecem dentro delas, né? Então, é preciso mudar o indivíduo para que a gente mude as instituições. Existem dois aspectos, me parece, Marco, no que você está colocando. Primeiro, a nossa própria dificuldade em entender o que é fraternidade, viver esse ideal fraterno, esses tropeços, somos imperfeitos, somos falíveis, enfim, temos inúmeros adjetivos para nos qualificar. O segundo ponto que eu vejo também, quando falamos de fraternidade, é que muitos de nós podemos acreditar que ser espírita é uma coisa intramuros, é uma coisa para dentro da casa espírita, e não uma proposta de vida, de valores que eu tenho que levar para minha vida como um todo, dentro do lar, no trânsito, como você colocou muito bem, na via pública. O espiritismo não é. Volto a Leopoldo Machado quando ele se referia a esse comportamento de tatuísmo. Ele chamava isso de espírita tatu, que dentro da sua cova, dentro da sua casa, ele interage, ele é maravilhoso, mas ele só fica ali, ele não leva isso para a sociedade. E na sociedade a gente vai se deparar com pessoas que vão nos receber muito bem e pessoas que vão nos receber muito mal. Cabe a cada um de nós perseverar ou não no ideal da fraternidade. É verdade, com certeza. Uma coisa também que se fala muito, que a gente vê, ouve, né, escuta pelas histórias que a gente, nos seminários, das palestras que a gente assiste, dos famosos enxertos na doutrina, né? No seu caráter progressista, e coloca coisas que não fazem parte do centro espírita, do espiritismo. Gostaria que você falasse sobre isso e o que tem que ter dentro da casa espírita. Tá. Em se tratando particularmente da terapêutica espírita, que é um campo que dá margem, Renato, para muitas enxertias, muitos adendos, muitos acréscimos, nós temos, por exemplo, como terapêutica genuinamente espírita, a água fluidificada, água magnetizada. Os católicos têm a água benta, nós temos a água fluidificada. E tem a água ungida. A água ungida dos evangélicos também, né? É verdade. Que é muito bem-vinda e, naturalmente, produz os benefícios que os nossos irmãos evangélicos
buscam nesse tipo de água. Não seria a mesma coisa? Vou interromper você. Penso que sim, penso que sim. É a penso mesma que coisa. sim. Se é uma água orada, benzida, se é uma água em que se deseja que todas as coisas boas Se transmita para alguém. Exatamente. Com certeza. É também uma água fluidificada. E, a meu ver, tem o mesmo valor. Porque o que vai ser determinante aí é a fé de quem está bebendo essa água e de quem está oferecendo essa água. Né? Temos o passe, que é a transmissão, é a imposição de mãos. Os católicos fazem, principalmente os católicos carismáticos. Isso é. Os evangélicos fazem a imposição de mãos, porque Jesus Cristo recomendava e recomenda no Novo Testamento a imposição de mãos. No caso de alguns, seja para debelar males, seja para expulsar os chamados demônios. Verdade. Mas é um passe, porque passe quer dizer transmissão, passar energias positivas para alguém. Então, a água fluidificada, o passe, a laborterapia, ou seja, atuarmos nas frentes da casa espírita, nas obras sociais que a casa espírita tenha. Algumas não têm uma obra social grandiosa, têm um trabalho mais modesto, mas atuarmos. Temos a reunião de desobsessão, que é também uma terapêutica genuinamente espírita. Então, agora, se isso é o que é a espinha dorsal da terapêutica espírita, vem aí as enxertias. Aí vão surgindo um monte de coisa. Vamos praticar doim dentro da casa espírita. Vamos construir uma pirâmide e vamos botar todo mundo debaixo dessa pirâmide, porque os raios que vão incidir sobre a pirâmide, o magnetismo, aí entra o mistério, entra a magia. Isso são enxertias. Verdade. Ou então eu vou dar um passe, para dar esse passe eu preciso dar 300 fungadas, eu preciso me sacudir todo, como se esse passe fosse mais forte do que a simples imposição de mãos. Né? Mas vamos supor que eu Sim. adoro fazer curso, aí eu resolvi fazer um curso de cromoterapia. Sim. As cores, aí você coloca luzes, cores sobre o cara e ele fica bom, determinado, uma luz amarela, uma vermelha, um azul, e ele melhora a qualidade de vida. Isso não pode ser utilizado na casa espírita? Já que há uma melhora comprovada? Perfeito. Se nós fôssemos trazer, Marco, tudo o que traz melhoras para o ser humano, para dentro da casa espírita, e sei que você sabe disso, as suas perguntas visam fazer uma provocação salutar, positiva, e você também se põe no lugar de uma pessoa leiga, que de repente está tentando entender o que é esse negócio de espiritismo. Né? Então, se a gente for trazer tudo o que faz bem, nós vamos ter aí uma torre de Babel na casa espírita. Vai virar uma clínica. Vai virar uma clínica, vai virar um hospital, vai virar uma igreja, vai virar tudo. Né? Menos centro espírita. Menos um centro espírita. Da mesma forma que os católicos não levam tudo para a igreja católica, os evangélicos não levam tudo para a igreja evangélica, nós também temos uma linha de conduta. Agora, eu posso perfeitamente, como espírita, me submeter a uma sessão de cromoterapia, numa clínica de cromoterapia. Posso me submeter a uma sessão de acupuntura, né? Numa clínica de acupuntura. Posso, inclusive, buscar o tratamento com os cristais, com as pirâmides, e encontrar benefícios nisso. Mas fora. Mas não dentro da casa espírita. Com certeza. Fora da casa espírita. Né? São critérios, não é uma discriminação, nem uma desqualificação dessas práticas, mas são critérios. Porque não são práticas espíritas. Exatamente. Não são práticas espíritas. Agora, eu queria que você dissesse para a gente, o maior desafio que nós estamos falando aqui é o moral? Se o maior desafio é o moral, penso que sim. Eu diria que nós temos dois grandes desafios. Um deles você já colocou, Renato, no início da sua fala, na sua primeira colocação, que é o desafio de conhecer, Isso. o desafio de estudar e de perseverar com um grupo de estudos, porque às vezes o indivíduo acha que ele já aprendeu demais e não tem mais paciência para aqueles que aprenderam de menos, supostamente. Né? Então ele incha. E o segundo grande desafio, para mim, é o moral. Daí o Espírito de Verdade ter dito a Allan Kardec: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos.
eis o segundo. Então, a instrução e a transformação moral, e vale também uma colocação. Quando a gente fala em moral, Renato, a palavra moral vem do latim mos ou mores, que significa costumes. Então, uma transformação moral é uma mudança nos meus costumes, é uma mudança nos meus hábitos. Se eu xingava 10 vezes ao dia, eu vou xingar 9, vou xingar 8, até o ponto que eu não xingue mais. É verdade. Né? Agora, acho muito difícil o indivíduo dar uma topada numa pedra e falar graças a Deus, falar aleluia. A tendência é sair um palavrão, até por força do hábito e de cultura mesmo. Né? Só que aí eu não estou xingando ninguém, eu estou extravasando a minha dor, extravasando a minha raiva. Quando formos espíritos superiores e dermos uma topada, talvez a gente diga aleluia, aleluia. É verdade. Né? Com certeza. Então, os dois desafios que eu vejo como grandes desafios é o intelectual e é o desafio moral, sem dúvida alguma. Eu vou pegar um ganchinho. Eu tenho, ao longo da minha vida, eu estou parecendo assim, eu entro na casa espírita, fico um tempo, dá uma caída, a gente abandona a casa espírita. Estou falando isso porque eu tenho pessoas conhecidas que estão nessa situação. A pessoa entra na casa espírita, fica 1 ano, 2, 5, 10, aí estrambelha, emburaca na cerveja, vai para gandaia, carnaval chegando aí fica com uma certa dificuldade de retornar para a casa espírita, porque se já se lameou todo do lado de fora, e para retornar, todo mundo ficou sabendo que ele fez um bocado de coisa errada, e tem uma certa dificuldade. Esse tipo de pessoa que entrou numa instituição religiosa, qualquer que seja ela, mas por cargas d'água ao longo da vida a gente não sabe, se desviou do caminho, entrou para um caminho errado, ela, como é que ela tem, o que ela tem que vencer uma dificuldade enorme para poder retornar de volta para casa. Ela tem que vencer a timidez, tem que vencer uma série de problemas. Dentro da casa espírita não tem esse problema não, né? Tem também. Tem também? Tem pouco. Pessoas que se desviam, abandonam a instituição religiosa. Para ela retornar, essas pessoas que retornam de um período extra casa espírita, elas deveriam passar por algum tipo de coisa diferente dentro da instituição. Um companheiro de trabalho da casa espírita abandonou a casa espírita, foi, depois de uns 2 anos, retorna. Ele pode retornar do mesmo jeito, participar das atividades, ou ele tem que demorar um tempo, tem que voltar a estudar? Como é que é o esquema do retorno dessa pessoa para a casa espírita? E se nós temos o nosso olhar para essa pessoa, né? Porque a gente, normalmente, em função das nossas deficiências, aí, ó, aquele ali é aquele, ó, é aquele. Nós temos esse tipo de coisa também, né? Então, como nós temos que abraçar de volta esse companheiro, e como é que a gente faz para superar essa dificuldade de ficar, ó, é aquele. Nos lembremos da parábola do filho pródigo, em que o filho volta depois de ter dissipado a sua parte da herança, ter feito e acontecido, e o pai o acolhe. Então, como nos dizemos cristãos, todo verdadeiro espírita é um verdadeiro cristão, porque para nós o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então é preciso acolher esse companheiro ou companheira. É preciso abraçar essa pessoa e não discriminá-la, porque isso que ele fez, qualquer um de nós pode fazer, qualquer um de nós está sujeito a derrapar e a levar uma vida, em algum momento, promíscua, uma vida com dissabores, uma vida com equívocos. Qualquer um de nós pode estar sujeito a um processo obsessivo e mesmo não sendo um processo obsessivo, sendo um processo auto-obsessivo, viver um pouco mais à margem. Então, tudo vai depender, Marco, de como esse irmão está voltando. Às vezes ele volta com uma necessidade grande de um tratamento medicamentoso. Então, vamos ajudá-lo a encontrar um especialista, porque ele contraiu uma determinada doença, por hipótese. Ele pode estar voltando com o hábito do alcoolismo, ele pode estar voltando com uma compulsão sexual, uma compulsão alimentar. Então, vamos tentar ver, no aspecto médico, clínico, o que podemos fazer por ele, mas que ele vai frequentar a reunião pública, vai tomar passe e pode frequentar as reuniões de estudo perfeitamente. Inclusive,
atuar em algumas tarefas da casa espírita. Algumas é que a gente vai ter que ter algum tipo de cuidado ou de critério, dependendo das necessidades dele, e não porque ele será discriminado. É verdade. Porque uma coisa é eu ter cuidado, ele não está ainda 100% bem, para eu colocar ele de volta para o passe, para ele aplicar passe. Ele está precisando cuidar da saúde física dele. Mas não é porque moralmente ele não possa dar passe. Porque se fosse assim, eu fico pensando, quem de nós tem essa moral incorruptível para dar passes? Então, é analisar caso a caso. É isso aí, é lembrar do filho pródigo. Receber. Além de olhar com outros olhos para o companheiro que retorna, nós temos que olhar também com outros olhos para aquele que aponta. Sim. Porque aquele que aponta também está precisando de É verdade. De uma atenção especial. Sim. Com certeza. Então, você, meu amigo, minha amiga que estão nos assistindo, que queiram ligar para participar aqui no finalzinho, nós vamos sortear, são 5 livrinhos. São 5 livros, nós vamos sortear aqui no final do programa hoje ainda, tá? Então, liga aí, nosso telefone está aí na telinha, 26489008, e nós vamos sortear no finalzinho, que o César vai sortear para a gente aqui, tá ok? Vamos passar rapidinho um apoio cultural. O nosso horário de... Sim, a partir de semana que vem, que é dia 1º de fevereiro, o programa começa às 18 horas. Não é em março, não? Não, fevereiro agora, 18 horas. Então vamos ao apoio cultural rapidinho, para a gente tomar uma água aqui e a gente já volta. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping, Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Te conclama, irmão, de última hora é agora a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos no nosso apoio cultural. E, o César, segundo os espíritos, existem 3 causas que dificultam o progresso do movimento espírita. Já saímos das casas espíritas, estamos no movimento espírita. Fala para a gente aí quais são essas causas que realmente dificultam o progresso do movimento espírita. Isso se encontra no livro Ceareiros de Volta, psicografado, recebido pelo médium Valdo Vieira, num tempo em que esse médium ainda se dizia espírita e era parceiro
mediúnico, vamos dizer assim, de Chico Xavier. E foi feita uma pesquisa junto ao movimento espírita, foi feita uma enquete, né, feita pelos próprios espíritos. Foi feita uma enquete junto aos espíritos que coordenam o movimento espírita, isso na década de 60, década de 70, e se perguntou para boa parte deles quais eram as causas dos atrasos no nosso movimento. E eles elencaram 3. Uma delas seriam as deserções, pessoas que abraçam compromissos e num determinado momento, como o Marco colocou, deixam a casa espírita, aquilo deixa de fazer sentido para elas, ou brigam, ou são alvo de uma fofoca, ou de um mal-entendido e desaparecem. Então, isso muitas das vezes gera um certo atraso, até você encontrar alguém para pôr naquela função, né? Especialmente se a casa não tem o hábito de preparar continuamente os seus trabalhadores, porque é outra coisa que deveria se inserir na cultura da casa espírita, a preparação contínua de continuadores, de novos trabalhadores. A segunda causa seria as quedas morais. E aí, qual o problema da queda moral? Porque todos nós estamos sujeitos a uma queda moral. Com certeza. E é diversas. O problema é que quando eu caio, eu julgo que eu me tornei incompatível com aquela tarefa, com aquela casa espírita. E aí eu vou embora. Ou alguém julga que eu me tornei incompatível para poder me manter naquela tarefa. Então, esse alguém chega e fraternalmente, entre aspas, diz para mim que eu não estou mais apto, que eu tenho que me afastar, que eu tenho que me cuidar. Então, esse seria o segundo fator, as quedas morais. E muita gente se espelha nos médiuns, se espelha nos oradores, se espelha nos dirigentes. Nós deveríamos nos espelhar, sobretudo, em Jesus, porque aí não há decepção. Quando eu me espelho num dirigente, quando eu me espelho num médium, num escritor, numa liderança espírita, que é falha, eu corro o risco de me decepcionar, me desencantar. É verdade. E aí, me afastar. E, em primeiríssimo lugar, Renato e Marco, a causa maior, ou a causa mor, que apareceu no resultado dessa pesquisa, chama-se preguiça mental. A preguiça de estudar, a preguiça de pensar, a preguiça de refletir, de viver comendo pela colher dos outros. É isso aí. O que, em hipótese alguma, é o que Allan Kardec e a espiritualidade superior nos convidam a fazer. Eles, ao contrário, nos estimulam continuamente a refletir, a alargar os nossos horizontes intelectuais e morais. Com certeza. E as pessoas... É isso que a gente tem visto muito, isso é até um problema que vem acontecendo no movimento espírita. A tecnologia é muito boa. Realmente a gente tem visto que o computador, você botar o telão, facilita bastante. Mas acontece que eu já vi muitas vezes pessoas falando, reclamando, que tem visto palestras de pessoas que pegam pedaços na internet de outras palestras, de outros autores, colocam ali e ficam lendo o que está escrito ali. E não desenvolvem o assunto, não aprofundam, fica na superficial. Sim. Esse é que é o problema que eu acho. O que você acha disso? Sim. Isso acontece muito, tem acontecido muito, várias palestras, e a pessoa fica aí na superfície, lendo o que o outro teve o trabalho de fazer. E aí, com a sua preguiça mental, é mais fácil procurar na internet. Sim, não é isso? Sim, perfeito. Eu estou achando que o Renato está falando isso de mim. Não é de você, que você nem usa isso. Eu acho que é um outro extremo. Existem também aqueles que antigamente, antes do advento dos recursos tecnológicos, pegavam um livro e ficavam lendo o tempo inteiro para o público. Só mudou só o tipo, né? Exato. Ou pegava uma mensagem e a palestra toda girava em torno da mensagem. Se você pega os trechos e desdobra, aprofunda, faz algum tipo de paralelo, a palestra fica rica, o estudo fica rico. Agora, se você tem ali o data show, com muito conteúdo, e você passa a palestra inteira lendo, é um mau uso do recurso. Fica cansativo. E dá sono. Muita gente dormindo. Perfeito. É verdade. E depois o que dorme ainda vai dizer que estava fora do corpo, ajudando os espíritos a trabalharem. É verdade.
Mas também na época de Kardec também já tinha esse problema, né? Ele fala lá no livro dos médios. E ele fala dos focos de intrigas e do milindre. Existe isso ainda, até hoje? Isso lá na época dele, há 150 anos atrás, ele já falava sobre isso. Existe até hoje isso, César? Existe até hoje isso. Existe porque são fenômenos humanos, né, Renato? É verdade. E onde está o ser humano, existem problemas a serem resolvidos e existem qualidades a serem apreciadas. O ser humano, ele é um lusco-fusco, ele é uma mistura de sombras e de luzes. Nós somos essa mistura, né? Então, nós precisamos aprender a lidar com aquilo que não dá certo, lidar com o ponto de vista do outro. É verdade. Né? Dizem os espíritos que o espírita deveria ser o ponto terminal da fofoca. O problema é que, às vezes, nós espíritas somos o ponto inicial ou potencializador da fofoca. Isso quer dizer que o nosso movimento é um movimento ruim? Não. Quer dizer apenas que o nosso é um movimento que tem problemas que são decorrentes do que nós não corrigimos, não resolvemos dentro de nós. Melhore esse indivíduo e teremos melhoradas as instituições, teremos melhorado os movimentos, ou melhorados os movimentos religiosos como um todo. Mas o foco há que ser o ser humano. É verdade. Vamos, a partir de agora, construir um mundo melhor. Hoje é 25? 25 de janeiro. 25 de janeiro de 2016. A partir de hoje, estamos imbuídos, nós espíritas, vamos construir um mundo melhor. Qual é o papel da doutrina espírita, o conhecimento espírita, nesse contexto de construção de um mundo melhor? Isso aí é só para gente, espíritas? Ou outras religiões têm que participar do babado? Outras religiões precisam e devem participar desse processo de construção de um mundo melhor. Não é um privilégio, nem uma obrigação exclusiva dos espíritas. Com certeza. Todos. Mesmo porque a minoria no mundo é espírita. A maioria é budista, a maioria é protestante, a maioria é católica, a maioria é muçulmana. Então, todos os movimentos religiosos, e não só os religiosos, as mais diferentes áreas da ciência, a psicologia, a química, a física, a biologia, todos os ramos da ciência também são chamados à construção de um mundo melhor. E até os ateus, que fazem o papel do advogado do diabo, questionando o fanatismo religioso, também são chamados à construção de um mundo melhor. Escritores, e mesmo quem não tem projeção, o lixeiro é convidado, o cozinheiro, o advogado, né, o gari, enfim, todos são convidados à construção de um mundo melhor. Da mesma forma que quando se fala que o Brasil se tornará o coração do mundo e a pátria do Evangelho, é preciso que a gente reconheça que cada país tem sua missão. E que a missão do Brasil não é uma missão melhor do que a dos demais países. Todos são chamados. Seria a mesma coisa da gente perguntar se numa orquestra o trompetista é mais importante que o violinista. Todos os instrumentistas são fundamentais na execução de uma peça orquestrada. Então, o Brasil tem que dar sua cota, o espírita tem que dar sua cota. O conhecimento espírita é importante, Marco, porque a pessoa pode ser evangélica e estudar o espiritismo, pode ser católica e estudar o espiritismo. Ela pode ter que religião for, porque o espiritismo não se opõe a religião nenhuma. Tanto que o que ele oferece é uma possibilidade da gente entender o cristianismo na sua pureza, na sua acepção mais ampla. Diz Allan Kardec que no futuro nós teríamos católicos espíritas. E quantos vocês conhecem que frequentam a igreja e frequentam o centro espírita? É verdade. Eu conheço alguns protestantes que leem Allan Kardec e que, vez por outra, com suas esposas, com seus filhos, vão a um centro espírita num clima de absoluto respeito e de unção, mesmo não concordando com alguns dos É verdade. Eu conheço também, eu também conheço. Vários, né, amigos que são evangélicos que
assiste o nosso programa, estão sempre aqui com a gente, ele sabe que está me vendo agora. Né? Por falar nisso, eu quero Nosso mandar amigo, um abraço. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo J. Rangel. Nome bonito, a eleição está chegando. Nome bonito para candidato, né? J. Rangel. Rangel, um abração. Estou te devendo, hein? Vamos tomar um café um dia. Quem está me atrapalhando de ir lá tomar um café com você é o Renato. Tá vendo? Ele morre de ciúme. Tá vendo? Tá vendo? J. Rangel é um grande amigo que nós conquistamos aqui no nosso programa e ele é evangélico. Olha só. E ele é um cara centrado, bacana, lê todos os livros espíritas, ele é estudioso. Ô, Jota, eu tô achando que você está da montando doutrina. uma biblioteca espírita aí na sua casa. Já ganhou uns 5 livros aqui de sorteio nesse programa. Muito mais, já foi sorteado várias vezes aqui e tem uma, sabe, e ele é fora de série. Eu tenho uma história com um amigo evangélico, não sei se vocês me permitem. Pode falar, é importante. Aqui, quando eu cursava psicologia, eu me tornei amigo de um pastor evangélico da Igreja Batista, uma figura maravilhosa, uma cabeça fantástica. E ele, inclusive, chegou a ser pastor, presidente dos pastores do Brasil. Eu não sei exatamente como se chama esse órgão, essa instituição, e dava aulas no Seminário Teológico Batista, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E ele, então, me convidou para o jubileu de prata dele, 25 anos de ministério como pastor. E eu fui para a igreja estava cheia, vários pastores de várias partes do Brasil, igreja de Moça Bonita, no bairro de Guilherme da Silveira, no Rio de Janeiro, lá onde o Clube Bangu tem o seu estádio. E num determinado momento, ele, o pastor Davi, me divisa no fundo da igreja e diz assim: eu estou vendo lá encostado numa pilastra o nosso irmão César, aquele de quem tantas vezes eu falei para vocês aqui. César, por favor, vem aqui à frente. Ele desceu do púlpito, me abraçou e me franqueou o microfone, sabendo que eu sou espírita. Ele disse: César, você quer se dirigir aos nossos irmãos aqui hoje, no meu jubileu de prata? Eu falei: quero sim. Tomei do microfone, a igreja cheia, e disse: vocês são privilegiados. E eu ainda abraçado ao pastor Davi, porque vocês têm na figura do pastor Davi, do irmão Davi, um verdadeiro cristão, porque ele não ama apenas os semelhantes, ele ama principalmente os diferentes. Então, parabéns a vocês por terem um pastor do nível, da elegância e do sentimento profundo de cristianismo como o pastor Davi. E a igreja aplaudiu. Todos aplaudiram. Davi me deu um abraço. Depois ganhei algumas bíblias de presente também. O irmão quer levar uma bíblia? Eu falei: claro que quero. Recebi as bíblias. Então, Davi deu uma demonstração dentro da igreja de profundo respeito às diferenças. E eu jamais vou esquecer esse grande amigo, porque muitas vezes também falei dele em minhas palestras nos centros espíritas. Inclusive no programa Espiritismo em Foco. Ok. Com certeza, isso é importante, essa integração, porque todos nós somos iguais, ninguém é diferente de ninguém, nós somos... O objetivo, né, é um só, né? Sim. Então, e Renato, lembrando que Allan Kardec tinha amigos protestantes, católicos, judeus, com os quais ele se relacionava muito bem. É verdade, e não tem por que não ser assim, né? Tem que ter esse carinho. Eu acho que o caminho diferenciado da intolerância religiosa, ele é praticado justamente por aqueles que não são cristãos. Sim. Porque se o indivíduo pratica uma determinada religião e é adepto da intolerância religiosa, ele não é cristão. Porque o cristão não faz esse tipo de coisa. Sim. O cristão, ele ama o próximo dele e o próximo que está lá do outro lado da linha. Segue a Jesus, é o que Jesus falou, né? Sim. Se ele é intolerante, ele não está praticando o que o Cristo pregou. Perfeito. E Marco, ele pode até não ser cristão, ele pode ser muçulmano, por exemplo. Mas não me consta que o Alcorão
pregue a intolerância religiosa. É a maneira como se interpreta o Alcorão que faz com que alguns se tornem homens-bomba, que preguem uma cruzada pela violência. Ele pode não ser cristão, ele pode ser um hindu, mas não me consta que o hinduísmo pregue a intolerância religiosa. É isso aí, com certeza. Eu acho que nós estamos aqui para isso, é para nos amarmos, para nos entendermos, conseguir com que a gente faça realmente o que Jesus falou para todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Se nós não fizermos isso, nós não podemos dizer que somos cristãos. É verdade? O cristão verdadeiro é esse. Não importa a religião, importa que devemos nos amar, nos respeitar. É a fraternidade, é a solidariedade, é o respeito, é o carinho. É isso que nós temos que fazer. Entender o próximo. Cada um tem o direito de ter a religião que quiser, de professar a fé que quiser, mas respeitando o próximo. Então, está faltando 8 minutinhos para acabar já o programa, viu? 1h30, passou rapidinho. Eu só queria, só para a gente fechar isso, essa ideia, que nós estamos vivendo esse momento, né, difícil no nosso planeta, e nós estamos vendo aí muita violência, muitas pessoas, sabemos como espíritas, né, que nós estamos tendo aí a mudança do planeta para um mundo de regeneração. Agora, o que nós temos que fazer, já que tem tanta coisa para pensar, para agir? Qual deve ser a nossa prioridade, a prioridade do espírita? O que nós temos que fazer para a gente fechar isso aí, esse assunto de hoje? A prioridade de nós espíritas, a meu ver, Renato, deve ser a de amar sempre. Amar os filhos, amar a esposa, amar o marido, amar a sogra, amar o genro, amar a nora, o sogro, amar o vizinho, amar os nossos companheiros de casa espírita. Se não for possível ter o amor que o Cristo tem por nós, mas que seja o amor que esteja ao alcance da nossa sensibilidade, dos nossos sentimentos. Amar é também respeitar. Respeitar o outro motorista que anda mais devagar, respeitar o motorista que anda mais rápido, respeitar, mesmo não concordando com o que os políticos estão fazendo com o nosso país. A gente respeita, mas a gente não concorda. Respeita porque estão vivendo essa experiência evolutiva, mas a gente não tem que concordar e nem pode concordar com o que eles estão fazendo. E não só eles, todas as pessoas que têm acesso ao poder e utilizam de maneira equivocada esse poder. Então, acima de tudo, é amar e nos amar. A gente precisa se amar. É o que nós falaremos no seminário que vamos fazer no Centro Espírita Fonte de Luz, no próximo sábado, com o tema Curando as Feridas Emocionais. O caminho para a cura dessas feridas é o auto-amor. Então, o desafio continua sendo o mesmo de há 2000 anos atrás. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Bom, nós vamos passar rapidinho, então, ao nosso sorteio. O Marcos vai ter que chegar. Davi, bota ali na câmera ali com o Marcos ali. Marcos, não vai aparecer, não vai ser. Nós vamos sortear 5 nomes. Aí você vai ler, ô César, o nome da pessoa e o bairro só, tá? Dizer quem ganhou. Nós vamos sortear primeiro Conversando com Você, primeiro livro do César. Conversando com Você vai para você, Maria Lúcia, do Parque Burle. Então, a Maria Lúcia ganhou o livro Conversando com Você. Então, deixa eu anotar aqui para a gente não... Bota no livro. Isso. Não, porque pode cair. Aí. Agora... Você escrevendo não cai. Crescendo com Você, é o próximo. Ai, meu Deus. Renato, você é meu obsessor. Quem vai levar o livro Crescendo com Você é você, Silvana Lima, também do Parque Burle. Eita, só dá Parque Burle hoje? Então, vou Deve seguir. ser a família também. Aqui, dentro do livro Crescendo com Você. Agora, Deus Contigo. O meu xará, César Almada, aqui do centro. Ô, seu César, o seu César já ganhou uns 50 livros aqui, hein? Mais um, hein, seu César? Esse aqui já tem uma biblioteca já de livros aqui. Agora, Convivendo com Você. Convivendo com Você.
Indaiá Nascimento, de São Cristóvão. Indaiá também, nossa amiga Indaiá. Então, Indaiá ganhou convivendo com você. E agora, meditando com você. Vai para Jane, do Jardim Caiçara. Então, a Jane... Quando você falou já, eu quase que eu... J. Rangel. Então, a Jane ganhou meditando com você. Então, nós faltam 3 minutinhos. Meu amigo César, gostaria que você desse suas palavras finais e se despedisse do nosso público. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer conversar com o Marco e receber suas doces provocações, inteligentes, bem-humoradas, conversar com você, Renato. Agradecer também aos que estão por detrás das câmeras, fazendo com que o Espiritismo em Foco seja um programa que chega aos lares de todos os cabofrienses e chega também através da internet a diferentes partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela oportunidade de ser útil e que todos tenhamos um ano, apesar das dificuldades políticas e econômicas, um ano com paz, paz interna. Chega de conflito, chega de violência, que possamos construir a nossa paz interna, porque já estaremos dando a nossa contribuição também para um mundo melhor. Nosso amigo César vai sair daqui agora e vai para o René Peça. Para a casa René Peça. Fazer uma palestra. Você que vai assistir a palestra do César lá, leva um din-dinzinho para comprar um livrinho dele, não esqueça. É caro esse livro? Não. O mais barato é R$10. Olha só. E o mais caro é R$20. Então, gente, leva 10 aproveita, lá. olha, aqui tem um bocado de livro aqui, livros bons. Leva 10 que enriquecer nossa biblioteca. Da praia hoje. Muito bem. Semana que vem nós vamos ter meu amigo Paulo Roberto, lá do Grupo Espírita Francisco, do Nosso Lar, quer dizer, vai estar com a gente aqui falando sobre os princípios da doutrina espírita. Vamos conversar aqui, o que a doutrina espírita diz. E que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita alegria, e que possamos estar de volta aqui semana que vem, às 18 horas, viu? 18 horas, primeiro programa de fevereiro, dia 1º de fevereiro, que é segunda-feira que vem, às 18 horas, com novo horário, tá ok? Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.